A todos o nosso muito boa noite. Números preocupantes. O país registrou de janeiro a outubro 10.000 acidentes de viação. Mais de 2.500 pessoas perderam a vida. Caso Dino e Copa Lipa, decisão final do julgamento no Tribunal Supremo, a conhecida amanhã. Constatação em Luanda, a Ministra da Saúde visitou obras importantes em construção. O destaque para o futuro Instituto da Anatomia Forense. Do desporto, Palancas Negras afinam preparativos face ao amigável frente à Zâmbia, que acontece nesta terça-feira em Luanda. Jubileu dos pobres, Papa volta a pedir líderes mundiais que acolham as pessoas marginalizadas. Domingo Notícias, 16 de novembro de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Mais uma vez, ao nosso muito boa noite renovado, os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copa Lipa, Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, conhecem amanhã a decisão final dos juízes do Tribunal Supremo no processo movido pelo Estado por crimes públicos complexos cometidos na gestão do então Gabinete de Reconstrução Nacional. A juíza conselheira do Tribunal Supremo, Anabela Valente, que presidiu ao julgamento, veio ler na sala de audiências um extenso acórdão sobre a conclusão dos 3 juízes pela alegada prática ou não, pelos arguidos de crimes que terão provocado também ao Estado um prejuízo de perto de US$1 milhão. Os 3 juízes devem indicar, na fundamentação do acórdão, os factos considerados provados e não provados, os motivos do facto e de direito que fundamentam a decisão, com a indicação das provas que serviram para formar a convicção do Tribunal de Condenação ou absolvição dos arguidos. A sinistralidade rodoviária continua a ser uma das principais causas de morte em Angola. De janeiro a outubro deste ano, o país registrou mais de 10.000 acidentes de viação que resultaram em mais de 2.600 mortos. Os dados foram avançados neste domingo pelo ministro do Interior, Manuel Homem, no final da marcha de solidariedade em memória às vítimas das estradas. Segundo o ministro do Interior, por trás de cada número há sempre uma família que sofre. De janeiro a outubro deste ano, registramos mais de 10.000 acidentes, resultando em 2.636 mortos e 14.507 feridos. Atrás de cada número há um rosto. Há uma mãe que chora, um filho que ficou sem pai, um lar que perdeu o seu alicerce. Os motivos são sempre os mesmos, que vão desde o excesso de velocidade até a condução sob o efeito do álcool. Os principais fatores dos acidentes continuam a ser os mesmos: o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool, o uso indevido do telemóvel, a ultrapassagem irregular e a negligência no cumprimento das regras básicas de segurança. Cada gesto irresponsável pode custar uma vida, mas cada gesto responsável pode salvá-la. A marcha, realizada pela Comissão Executiva do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, teve início às 11h30. Milhares de cidadãos em Luanda marcaram presença. Caminharam 3,5 quilômetros, partindo do Largo do Porto de Luanda até a Bahia, em frente à zona do Baleizão. No meio do percurso, quando o relógio apontava 12 horas, os participantes observaram 1 minuto de silêncio. De seguida, o ministro do Interior e outras figuras do governo depositaram uma coroa de flores no eixo da via. O evento é celebrado todos os anos, no 3º domingo do mês de novembro. Manuel Alaiua é um dos participantes. Considera ser um momento de profunda reflexão. É um evento simbólico de elevada reflexão, porquanto todos nós, de alguma forma, somos sempre afetados por via de pessoas muito próximas que acabam perdendo a sua vida nas estradas. Daí que hoje elevamos o sentimento de saudade, porque é uma separação repentina, mas é uma separação eterna, portanto já não há regresso.
né, daqueles que partiram vítimas das estradas. Já na Baía de Luanda, os órgãos castrenses, como a Polícia de Trânsito, os serviços de proteção civil e bombeiros e empresas privadas realizaram uma exposição de meios de prevenção a acidentes. A Creta Solutions, por exemplo, apresentou aqui um novo modelo de dispositivo de medição do álcool ao condutor. Nós somos a empresa que calibra, faz a manutenção e reparação dos dispositivos que a Polícia de Trânsito usa para prevenção e segurança rodoviária, ou seja, os chamados alcoolímetros, os dispositivos de medição de álcool. Esse aparelho é tão moderno que a pessoa, ao fazer, antigamente, para se fazer o teste de álcool, a pessoa tinha que usar este dispositivo. Hoje ainda usa-se esse dispositivo, mas o aparelho trouxe uma modernização que basta apenas apertar o dispositivo. Por exemplo, aqui nós dois ao conversar, se um de nós tiver bebido alguma coisa, a máquina automaticamente vai dizer se a pessoa consumiu ou não. Mude antes que seja tarde. É o lema que dominou neste domingo a marcha de solidariedade em memória às vítimas das estradas. Ainda em memória às vítimas da estrada, o Ministério do Interior realizou neste domingo, na província do Mochico, uma marcha de sensibilização contra os acidentes de viação. O Ministério do Interior promoveu neste domingo, na província do Mochico, uma marcha em memória das vítimas de acidentes rodoviários. Já perdi um tio, vítima das estradas, por acidente de viação. Sinto muito a falta dele até hoje, razão pela qual vim aqui deixar este meu apelo a terem mais polícia nas estradas, os automobilistas nesse caso. Já tenho familiares que já perderam a vida por conta do acidente, então sinto-me também por esta causa e apoio no sentido de também apelar àquelas outras famílias que também já perderam e aconselhar mesmo a população em geral para termos mais cautela quando estamos nas estradas ou quando estivermos a conduzir. Sublema: mudar antes que seja tarde. Uma marcha que reuniu autoridades do governo e a sociedade civil, pedindo mais responsabilidade nas estradas. Segundo o tema, temos que mudar antes que seja tarde, reduzir a marcha da velocidade e antes de conduzir não beber, não ficar distraído ao telefone. Precisamos manter o equilíbrio de maneira que não haja mortes nas estradas. Prudência, mais cuidado, mais atenção no volante quando estiver a guiar. De acordo com o chefe da unidade de trânsito no Mochico, diz que neste ano foram registrados mais de 213 acidentes que resultaram em 57 vítimas mortais. Tivemos 213 acidentes, menos 205. Entre eles tivemos 57 mortos. Em termos da acidente rodoviária dos mototaxistas, porque muitos deles violam os cruzamentos, não respeitam os peões. Sobre a sensibilização, eles vão acatando os nossos conselhos, mas não basta ser apenas a polícia, porque o utente somos todos nós. É o que a gente tem dito sempre, que só sabemos a hora em que saímos de casa, não sabemos a que hora que voltamos de casa. E se calhar não voltamos, então é necessário que a comunicação social, as igrejas, nós como os fiscalizadores devemos fazer isso. É obrigatório que todo mototaxista faça uso obrigatório do capacete, porque o capacete não evita o acidente, mas protege a cabeça após o acidente. Então é necessário que cada um de nós tenha maior sensibilidade, seja sensibilidade a partir de casa, do quintal, no bairro, nas ruas, para que o número de acidentes baixe. Mochico realiza marcha em memória das vítimas de acidentes rodoviários. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, realizou nas primeiras horas deste domingo uma visita de supervisão regular às duas infraestruturas que estão a ser erguidas em Luanda, nomeadamente o Instituto da Anatomia Forense e as obras do Hospital dos Queimados no Quilamba. A conclusão das duas obras está prevista para 2026. A primeira paragem desta visita foi no Instituto de Anatomia Forense, onde a ministra falou que desta obra faltam apenas os equipamentos e, como novidade, o Instituto vai contar com o primeiro crematório em todo o país. Já temos
a 60% de execução física global. Faltam apenas os equipamentos e acreditamos que tão logo estejam desbloqueadas as questões financeiras, num trabalho que estamos a fazer com o Ministério das Finanças, a obra terá um outro ritmo. Prevê-se a sua conclusão em maio de 2026. É importante aqui dizer que o nosso Instituto de Anatomia Forense traz grandes novidades para o nosso país. Vamos ter o primeiro crematório de facto no Instituto de Anatomia Forense. Teremos um laboratório de anatomia patológica e também um laboratório de genética, de biologia molecular, porque provavelmente teremos lá corpos que precisam de ser reconhecidos com exames de DNA. Já na obra de construção do Hospital dos Queimados, no Quilamba, o segundo ponto da visita, Silvia Lutucuta garantiu tecnologia de ponta quando finalizado e vai contar com mais de 200 camas e do suporte da Câmara Hiperbárica, a primeira em todo o país. Está a acontecer aqui em relação ao Hospital de Queimados, com 248 camas, em que se prevê tecnologia de ponta. Teremos as primeiras câmaras hiperbáricas no país, aqui nesta unidade sanitária, para além da altíssima complexidade que nós estamos habituados a ver. A obra está a ter o seu ritmo. Estamos a falar e no fórum respiratório, principalmente queimaduras, às vezes precisam de mais oxigenação, e é isto que a câmara hiperbárica produz, é oxigênio em alta concentração com uma pureza que nós precisamos. A fiscalização da obra está a cargo da DAR Angola. Eric Seita explicou o trabalho que está a ser feito neste momento. Nessa exata altura temos trabalhos diversos, das diversas especialidades, desde mecânica a eletricidade, que são os trabalhos mais especiais, se assim posso dizer. Temos no piso da cave, o piso térreo, visto que o edifício contempla sensivelmente 5 pisos. No piso da cave temos os trabalhos de alvenaria que estão em fase de conclusão, mais ou menos nessa altura. No piso 1, 2 e 3 estamos mais a nível de acabamentos e no piso 3, 4 estamos mais a nível de especialidades. No caso, colocação de tubagens, redes de gases medicinais e diversos. Silvia Lutucuta ressaltou que vão ser designadas comissões de gestão a funcionar nas duas obras para o acompanhamento de proximidade. As obras tiveram início em 2022 e se prevê a conclusão e entrega em 2026. Em termos de execução, as obras estão em 60%. Ainda sobre saúde, a Clínica Girassol realizou neste sábado em Luanda a sua terceira feira de saúde com consultas gratuitas, visando reforçar e promover junto das comunidades hábitos de vida saudáveis. O objetivo é prevenir e combater doenças crónicas não transmissíveis. A Feira da Saúde, que decorreu em alusão ao Dia Mundial de Combate a Diabetes mellitus, teve uma adesão considerável da população. Segundo a organização, mais de 700 pessoas foram atendidas. Foram vários os serviços disponíveis para a população que veio de diferentes pontos de Luanda para serem atendidas na terceira edição da Feira de Saúde com consultas gratuitas. Essa consulta gratuita fiquei sabendo através de um amigo meu que trabalha no Hospital do Capalanga. Fiquei sabendo já durante 15 dias e acordei muito cedo e vim para aqui. Eu acho uma iniciativa muito boa e que devia se expandir em vários municípios e que fizesse isso sempre. Ajudaria muito o povo, porque eu sou um exemplo, porque eu já ando há quase 2 anos atrás de uma consulta de endocrinologia, não consigo fazer e hoje apareceu essa oportunidade, por isso que eu estou cá. E gostaria que existem ainda muitas pessoas que precisam também de vários tipos, como eu, e não conseguem fazer essa consulta, já que o Estado tomou essa iniciativa. Gostaríamos que fizessem sempre para poder ajudar a população. A minha maior preocupação que me trouxe mesmo aqui foi as minhas filhas, porque elas estavam a fazer muita febre e sendo o dia da feira de saúde, então aproveitei e vim fazer a consulta com as meninas. E até as minhas irmãs que estavam distantes, que não sabiam da feira, liguei e elas apareceram, estão aqui conosco. Devia continuar regularmente, ou os hospitais é que deviam funcionar
como aqui há muita confusão, mas estamos aguentando a confusão, a desorganização. Foi fisioterapia. Agora preciso de visão. Com 70 anos, logicamente, já não sou o mesmo. Muitos problemas têm surgido. Aqui há profissionais, mesmo profissionais de verdade, no verdadeiro sentido da palavra. Prevenir e combater as doenças crónicas não transmissíveis, um problema de saúde pública crescente, foi dos grandes objetivos, segundo a organização do evento, que deu conta do atendimento de mais de 700 pessoas. Nós optamos por trazer outras especialidades que não fazem parte do leque de doenças crónicas não transmissíveis. Temos pediatria, temos geriatria, neurologia, reumatologia, fisioterapia, temos também nutrição, psicologia, entre outras especialidades que decidiram abraçar esta feira. A nossa estimativa, as nossas métricas para o dia de hoje foram em torno de 700, mas pela moldura humana que se faz presente aqui, já tranquilamente superamos estas métricas. Durante a feira, foram registradas algumas ocorrências pontuais que tiveram pronta intervenção dos profissionais de saúde no local. As pessoas sabem que há uma feira da saúde aberta, vêm com os seus problemas e a nossa missão é precisamente essa. E temos também algumas atividades que permitem a identificação de problemas e também a resolução pontual de determinados problemas, com a realização de testes rápidos para a malária, para a dengue, para a determinação da glicemia capilar. E estamos aqui neste âmbito de caráter estritamente social e muito satisfeitos por poder abranger um grande leque da população que acorreu a este local. Sob o lema Prevenção, Informação e Qualidade de Vida num só lugar, a iniciativa visou democratizar o acesso a cuidados de saúde especializados, levando até a comunidade consultas, rastreios e informações essenciais para um diagnóstico precoce e uma melhor gestão da saúde. Luanda perdeu mais de 80% do seu potencial agrícola em consequência da nova divisão político-administrativa. A informação foi avançada neste sábado pelo governador de Luanda, Luís Nunes, durante o ato que marcou a abertura do ano agrícola 2025-2026. Foi no ambiente de exposição de produtos do campo que se deu a abertura oficial do ano agrícola 2025-2026, numa cerimónia realizada este sábado no Quilamba, em Luanda. Durante a abertura, o governador de Luanda, Luís Nunes, fez saber que, com a nova divisão político-administrativa, a província perdeu mais de 80% do seu potencial agrícola. O setor agrícola enfrenta hoje desafios profundos. Com a nova divisão político-administrativa, a nossa província perdeu mais de 80% do seu potencial agrícola. Realidade agravada pelos conflitos de terra, pela degradação ambiental e pela urgente necessidade de modernização das práticas de produção. Luís Nunes deixou claro que é a intenção do governo provincial aplicar medidas que possam se adequar a esta nova realidade do setor agrícola na província, como valorizar o capital humano, ou seja, os agricultores. Neste processo, é fundamental valorizarmos o capital humano e produtivo existente, que se materializa em cerca de 7.952 famílias dedicadas à agricultura familiar, 3 associações comunitárias, 35 cooperativas agrícolas, 964 pequenos e médios agricultores e 36 grandes produtores do setor empresarial. A cerimónia, que juntou agricultores dos 16 municípios, serviu igualmente como oportunidade para mostrar o que se produz em Luanda. Aos atores do campo não faltaram palavras de incentivo e recomendações, uma vez que é por meio da agricultura familiar e não só que muitas famílias têm encontrado o alívio econômico. Continuaremos, por isso, a promover práticas agrícolas responsáveis, eficientes e adaptadas, capazes de responder aos desafios atuais sem comprometer o amanhã. Permitam-me, neste momento final, manifestar a minha mais profunda gratidão aos nossos agricultores e a todos os trabalhadores do setor agrícola.
O seu esforço diário, a sua coragem diante das adversidades e a ligação com a terra são os alicerces sobre os quais se constrói a segurança alimentar da nossa província. Luanda perde mais de 80% do seu potencial agrícola em consequência da nova divisão político-administrativa. Alguns agricultores entrevistados pela Rede Girassol apontam a falta de água, os meios para escoamento dos produtos, a qualidade do solo e o mau estado das vias como alguns dos principais fatores que comprometem os bons resultados no domínio da produção. Entre bancadas improvisadas, agricultores dos 16 municípios que compõem a província de Luanda expuseram não só produtos agrícolas, apresentaram também desafios que persistem no campo e no escoamento dos produtos. Foi na feira agrícola montada no Quilamba durante a abertura do ano agrícola 2025-2026 que a nossa equipa de reportagem ouviu os rostos por detrás da produção que é feita no campo, como a dona Ombolinda, agricultora no município de Ojiarrenda. Olha, produzir aqui dentro de Luanda é uma coisa muito difícil, mas basta você crer e acreditar. Se você crer que aquilo vai dar certo, então as coisas dão certo, embora que é difícil. É por causa do solo e também tem muitos bichinhos, temos que ter também textura aqui para poder desenfeitar. A falta de água ou mecanismo para a irrigação dos próprios produtos também é uma das grandes dificuldades. Sim, é uma das grandes dificuldades, porque nós temos uma motobomba, mas infelizmente a motobomba agora variou e estamos aqui, não sei como é que nós vamos fazer, que é para poder produzir este ano, não sei como é que vamos fazer. Emília e António dedicam-se igualmente ao campo e falam das dificuldades que têm enfrentado. Principalmente via de acesso. Há momentos que os produtos ficam lá estragados por não conseguir a gente evacuar para a cidade. É um pouco difícil porque não temos o meio de transporte. Nesse preciso momento estamos a desarrascar para tirar o produto do campo para o mercado. Face às dificuldades enfrentadas pelos agricultores na capital, o governador assegurou que isto poderá ser coisa do passado, garantindo total apoio. Por isso, reafirmamos que iremos intensificar os programas de apoio às cooperativas agrícolas, assegurando-lhes assistência técnica qualificada, insumos agrícolas adequados, melhores condições de acesso aos mercados e linhas de crédito bonificado, disponibilizadas pelo Estado angolano através do FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, e do BDA, Banco do Desenvolvimento de Angola. O solo não fértil e impróprio para o plantio tem sido outro problema. O Kazenga, por exemplo, tem terras secas, mas apesar disso, os agricultores têm sabido aproveitar. Temos também tubérculos como mandioca, batata. Apesar da terra ser seca, não é? Nós também temos plantado ou semeado melancias, tem dado muito bem maracujoeiras, tem dado maracujá, mas o carro-chefe em Luanda, por causa da temperatura e da terra em si, que é quente, é a mandioca. E enquanto ainda existirem os desafios, os preços dos produtos do campo continuam a ter variações. Sim, influencia sim. Fica mais barato porque tiramos do campo para quê? Tínhamos que despachar porque temos muitos produtos. Tínhamos que despachar para voltarmos, para nos dar mais condições de alugarmos algumas viaturas, para chegarmos até ao cesso e trazermos o produto ao mercado. Influenciam muito, chegamos ao ponto que nem sempre o camponês lucra. É mais prejuízo que o lucro, porque o produto acaba por estragar, por falta de via de acesso. Então, isso sempre dificulta o camponês. Muito produto no campo, como trazer do campo para a cidade? Temos sempre essas dificuldades. O Presidente da República prometeu mais trabalho para concretizar o projeto de diversificação da economia e a consequente melhoria das condições sociais da família. João Lourenço falava no ato central dos 50 anos da Independência Nacional, realizado na Praça da República. Num outro momento, o estadista sinalizou que as querelas políticas não podem atrapalhar o desenvolvimento do país.
De acordo com o presidente João Lourenço, nos 50 anos, Angola foi forçada a transpor obstáculos e a enfrentar situações complexas no contexto da Guerra Fria, em que teve de lutar tenazmente pela preservação da independência e soberania nacional. Mesmo depois de ultrapassadas estas questões, o presidente João Lourenço assume que os desafios ainda são muitos. Problemas que o país ainda enfrenta. Nestes 23 anos de paz, elegemos como prioridade e como objetivo fundamental resolver os principais problemas herdados da guerra, no âmbito de uma definição de prioridades em que, para além da reabilitação das principais infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento, o combate à fome, à pobreza e às desigualdades sociais estão no centro de todos os nossos esforços e atenções. O governo ambiciona livrar o país das minas nos próximos 2 anos, objetivo que, quando concretizado, vai contribuir para a diversificação da economia, uma vez que vai abrir espaços para o reforço do setor da agricultura, com a disponibilidade de mais campos para o cultivo. Continuamos a trabalhar nas reformas para a melhoria contínua do ambiente de negócios, que seja propício à atração do investimento direto estrangeiro, na diversificação da nossa economia e no aumento da oferta de bens e serviços para consumo doméstico e para exportação. Tudo isso tem como objetivo garantir o bem-estar social das nossas populações através de maior oferta de serviços sociais como acesso à escola, habitação, água, energia e assistência médica e medicamentosa. O potencial do corredor do Lobito voltou a fazer parte do discurso do estadista angolano. João Lourenço discorreu ainda sobre os investimentos feitos no setor da saúde, com a construção de novas unidades sanitárias e a formação de mais técnicos. O presidente da República quer que os angolanos trabalhem em conjunto para o desenvolvimento da nova Angola. Obrigado a todos que acreditaram nas nossas reformas, na melhoria do ambiente de negócios e estão a fazer investimento direto estrangeiro em Angola. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, ultrapassados que foram estes 3 grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento econômico e bem-estar social dos angolanos, uma vez que a guerra ficou para trás, o apelo que faço às angolanas e angolanos é o de trabalharmos juntos para a consolidação da nossa economia, para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Para João Lourenço, os ideais políticos não podem atrasar ainda mais o desenvolvimento do país. No domínio da educação e ensino, o titular do Poder Executivo referiu que é preciso mais trabalho para retirar o maior número de crianças que se encontra fora do sistema de ensino. Este deve ser o nosso principal foco. Não deixemos que as disputas e querelas partidárias consumam grande parte do nosso tempo e de nossas energias. Precisamos de fazer um grande investimento na educação e ensino, acelerar o processo de redução da taxa de analfabetismo, retirar ao máximo possível as crianças que, por diferentes razões, como carência de escolas, gravidez precoce e outras, se encontram fora do sistema de ensino. O presidente da República, João Lourenço, prometeu continuidade de ações e aprovação de medidas que visam dar mais autonomia ao setor privado da economia nacional. O Presidente da República, João Lourenço, em decreto, exonerou Adão Francisco Correia de Almeida do cargo de Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Noutro diploma, o Presidente da República exonerou Dionísio Manuel da Fonseca do cargo de Ministro da Administração do Território e, num último decreto, exonerou Daniel Félix Neto do cargo de Governador da província da Lunda Sul. O Presidente da República nomeou Dionísio Manuel da Fonseca para o cargo de Ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República e Daniel Félix Neto para o cargo de Ministro da Administração do Território.
É com estes decretos que vamos dar início ao nosso quadro de análise habitual, ao domingo. Cumprimento os nossos convidados de hoje, o Mário Saveto, que é economista, muito boa noite, e também o Comeio da Rosa, que é jornalista. Boa noite. Bem-vindos aqui a este nosso momento de análise e vamos começar, portanto, com estas últimas mudanças feitas pelo chefe de Estado angolano, que dominam este nosso ciclo de análise. Era de esperar, portanto, em função do contexto. Adão de Almeida é confirmado amanhã como o novo presidente da Casa das Leis e talvez a figura mais certa para substituir Carolina Cerqueira. Eu acho que em política é normal, quando se pensa na reestruturação governamental. É uma estratégia do partido em ter dentro do executivo os pilares que vão fazer atingir a meta desejada. Ou seja, o partido, quando ganha as eleições, traz consigo os melhores para conseguir atingir o que realmente vai projetar naquilo que vai ser o seu período de governação. Em primeira instância, percebe-se que é pela primeira vez que vemos situações que aconteceram, quer dizer, o Bureau Político perceber que tinham que indicar um outro quando estamos no mandato, mas é normal, a lei assim o permite, e razões não ficaram definidas, mas entendemos que é estratégico para o partido, e vamos entender, vamos aceitar. Um dado que para mim é interessante, eu queria que levássemos em reflexão, é que Sua Excelência Presidente da República hoje traz a juventude para com ele formatarem aquilo que é a estratégia do Executivo. Hoje o Presidente percebe que é com o jovem que ele tem que diversificar a economia, é com o jovem que ele quer ver o seu mandato fortificado, firme e trazer resultados credíveis para aquilo que devia ser o sucesso da governação. Se me pergunta, é a pessoa ideal ou não, é um jovem que todos eles, se for, vamos honestos, todos eles fazem parte do aparelho do Executivo. Um vem do Ministério A, outro vem do Governo A, mas todos eles já conhecem o sistema de governação, todos eles sabem como funciona a governação. Agora, hoje mais do que nunca fica o comprometimento, o desafio daquilo que são as responsabilizações que o Presidente quer. O Presidente chamou-os porque confiou, mas sob a confiança há orientações. Tu vais à Casa das Leis e a tua missão é organizar, é fortificar, é ver aquilo que foram as lições das falhas do outro que andou, da outra pessoa que andou lá como presidente. Para o outro ministro que vem do MAT, estamos a falar do doutor Dionísio, é sempre um reconhecimento pelo feito. Ou seja, pelo MAT parece que passaram todos e finalmente pelo MAT há uma projeção. Mas o doutor Dionísio é um daqueles que nós temos acompanhado, tem feito muito em prol daquilo que é a institucionalização do próprio MAT. É um daqueles que muito lutou para a inserção das 3 grandes províncias que temos hoje do sistema político-administrativo. É um daqueles que tem levado avante a descentralização e aos poucos pensar na concentração dos serviços, não só a nível de Luanda, mas também em outras províncias que achamos ser útil. Ok, pois, Comeio, é da mesma opinião? Primeiro, eu ia responder que também fui surpreendido. Acho que meio mundo foi surpreendido por essa notícia. Primeiro, a reunião do Bureau Político em que se decidiu essa substituição foi na quinta-feira, do dia 13. E, bom, estava-se à espera de muita coisa, mas, surpreendentemente, foi esta notícia. Então, Adão de Almeida foi indicado e amanhã, como bem disse, amanhã deverá assumir as funções de Presidente da Assembleia Nacional. O que é que se pode dizer hoje sobre isso? Adão de Almeida sai da Casa Civil, como auxiliar do titular do Poder Executivo, e vai para a Casa das Leis. Muita gente comenta o facto de o Presidente ter tomado uma decisão e o partido que governa, que sustenta o governo, terem tomado uma decisão que interfere, entre aspas, num outro órgão de soberania. Discute-se isso, mas sem razão nenhuma.
porque, um pouco contrariando aquilo que disse o Dr. Saveto aqui, não é o Executivo, é o partido que sustenta o governo. E há um princípio no MPLA que diz que, quando se chega ao Biro Político, vocês têm que estar disponível para assumir qualquer função para a qual sejas indicado. E Adão de Almeida não faz mais do que isso. Ele vai para a Assembleia Nacional cumprindo-se um princípio do próprio partido. E essa questão é uma questão de gestão política. E agora concordo com a questão estratégica. No horizonte, nós temos aqui há 2 anos eleições, e qualquer partido que se propõe poder precisa de ter estratégia, precisa de montar a sua máquina para chegar a atingir esse objetivo. E a mim parece-me que o MPLA e o presidente João Lourenço, nomeadamente, mexeu talvez fez a sua primeira grande jogada, digamos assim, mexendo uma das peças mais importantes do seu xadrez. Agora, as outras movimentações foram, eu consideraria, o efeito cascata, né? O doutor Dionísio da Fonseca sai do MAT para a Casa Civil, que é precisamente aí onde o doutor Adão de Almeida saiu antes de ir à Casa Civil. Portanto, para mim, é uma consequência natural. O doutor Dionísio da Fonseca tem experiência, é jovem, mas também muito dedicado. Viu-se isso até como... Ele foi assessor do vice-presidente da República, foi vice-governador de Luanda, foi ao MAT e cumpriu. Tem cumprido. Agora assume as funções de ministro de Estado, chefe da Casa Civil. A situação talvez mereça alguma reflexão maior. É do engenheiro Félix Neto, que sai da Lunda Sul. Ele sai de um campo local, né, governador provincial da Lunda Sul, para ser o MAT, o ministro. Ora, o que é que se pode dizer disso? A Lunda Sul foi talvez, essa memória, isso nem é memória, são factos. Uma província que a população também está a lamentar a saída. Exatamente. O efeito da saída do engenheiro Félix Neto. Ele estava a fazer um excelente trabalho na Lunda Sul. Eu queria chegar. E ainda, a população exatamente, tem a questão da população que lamenta o facto de ir para o MAT, mas também tem um outro facto que é o bom desempenho que ele teve na implementação do PIM. A Lunda Sul terá sido a melhor, destacou-se entre o conjunto de províncias que conseguiu implementar o PIM quase a 100%, ou perto disso, das obras que estavam previstas no PIM. E tivemos, em as outras províncias, situações um pouco constrangedoras. E a Lunda Sul teve melhor. Portanto, terá sido um prémio, não só pelo desempenho no PIM, mas também por tudo aquilo que fez em termos de gestão política na província da Lunda Sul. Saveto, vamos voltar aqui para o novo homem da Casa das Leis, Adão de Almeida, olhar por seu perfil. Acha que já se pode adivinhar por algumas mudanças na Casa das Leis? Nós, assim, enquanto fazedores de opinião, temos acompanhado o percurso do Dr. Adão. É um daqueles que temos a noção que saiu da CNE, depois foi fazendo o seu percurso como vice-ministro, depois ficou secretário de Estado do MAT, e do MAT, como disse bem o meu colega de painel, Comunho, de que depois passou por ministro do MAT e teve muito boas experiências, e fruto de experiência mostrou que realmente tem potencialidade, tem valência, indo para a Casa Civil de Sua Excelência Presidente da República, foi mais do que catapultá-lo para tentar organizar aquilo que fez bem do outro lado. Eu entendo, esse é meu entendimento, que o Biro Político percebeu que precisava de um jovem para equilibrar a Assembleia Nacional. Também precisava de um para impor no bom sentido, as coisas e fazer sentir as coisas. Quer dizer que faltavam essas duas coisas? Bem, eu entendo porque é pela primeira vez que tivemos uma senhora
nas casas das leis. E vamos ser honestos, na Casa das Leis não é qualquer um que consegue se impor. Tem muitos homens, e homens fortes. E entende-se pelo perfil que tem o doutor Adão de Almeida, e porque já houve uma matéria 5 anos atrás que dizia que ele estava no cúpula dos 100 melhor do mundo. Entende-se que tem potencialidade, tem valência, e vamos ver se consegue satisfazer, consegue, sob a orientação do Bureau Político, levar avante as orientações e materializá-lo dentro daquilo que vai executar. Mas acreditamos na juventude. Como é? O que é que tem a dizer? Olhando para o perfil da Adão de Almeida. Bom, Adão de Almeida, nesse perfil, vá lá. Adão de Almeida foi ministro-chefe da Casa Civil e teve contacto direto, digamos assim, com a realidade parlamentar, porque dos auxiliares do titular do Poder Executivo, aquele que está habilitado e tem atribuições para o fazer, para ter esse contacto, é o ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Então, Adão de Almeida fez, durante o período em que esteve neste cargo, este contacto, essas abordagens diretas com quer a liderança da Assembleia Nacional, quer com os grupos parlamentares. Portanto, não será nada estranho para ele, nada novo para ele. Talvez seja a sua fotografia que há de mudar, ele com o martelo parlamentar a bater, né, e a aprovar as leis. Já se podem adivinhar algumas mudanças aí dentro do Parlamento? Dentro do Parlamento. Agora, em termos de mudanças, bom, é de esperar mudanças, claro. Nós temos os cargos, pelo menos a nível dos órgãos administrativos, existe o cargo de secretário-geral, os cargos, no fundo, de pessoas que compõem a sua equipa de trabalho. Eu acho que haverá mudanças, naturalmente, é de esperar. Agora, a nível da estrutura do Parlamento em si, o vice-presidente, primeiro, segundo vice-presidente, não dependem a sua eleição não depende do presidente. Ou seja, são eleitos em foros próprios, em momentos próprios, e são as indicações, algumas até decorrem de negociações entre as bancadas parlamentares, entre os partidos políticos. Portanto, a esse nível não acho que possa haver alguma coisa, a não ser que o próprio partido, em PLA, assim o entenda, e é normal que, se acontecer, vai acontecer e vai ser bastante normal. Naturalmente, né? Sim, acho que é expectável. Agora vamos olhar para Carolina Cerqueira, que deixa o Parlamento. Que nota podemos dar? Primeiro, temos que entender que é uma daquelas senhoras que mostrou que as mulheres também podem fazer. Isso precisamos acreditar. Mais do que perceber que alguma coisa terá falhado, porque não veio nada em esta pública, que pelo menos justificasse que lhe foi retirada. Está a querer dizer que soube cumprir com o seu papel. Fez o seu papel. Okay. Até agora, a informação que nós temos, enquanto bons apreciadores, é que ela fez o seu papel e o partido decidiu que ela pode ser chamada para uma outra missão. Então vamos chamar isso de dever, a missão de dever cumprido. Fez o seu papel, onde podia, chegou até onde podia chegar, então o resto é o partido que decide, é o partido que entende o que é que se deve fazer mais e o que deve fazer menos. Mas fez o seu papel, exerceu bem a sua função enquanto presidente, porque conseguiu equilibrar a bancada parlamentar, e entendemos que as leis passaram e foram unânimes os partidos, e alguma experiência ficou para ela. Como é? Vamos agora olhar para os 50 anos da nossa independência nacional. A festa aconteceu na Praça da República, portanto, ato central. Que nota sobre o que é que o país testemunhou neste dia? Bom, eu queria só fazer uma notazinha sobre Carolina Cerqueira. Sim, exatamente. Normalmente não se mexe na equipa que ganha, né? Isso vou contrariar um pouco aqui o Savete. Não se mexe na equipa que ganha. A doutora Carolina Cerqueira entra também para a história por ser por ser a primeira mulher, mas também por ter o seu mandato interrompido, né? A meio, quase, e isso é um facto que vai ficar registado. Mas, como disse Savete, ela cumpriu com o seu papel. Muita gente desconfiou por causa dessa situação mesmo, por ser uma mulher, primeira vez, acho que vai ter dificuldade em gerir. A interpretação que ficou é que o Savete dizia que é preciso um homem aí mesmo, não é? Pois, mas a ideia é essa. Agora, ela entrou
No início pareceu titubear em alguns momentos, alguma dificuldade de gerir os egos, né? Algumas pessoas não estão muito disponíveis para atender a ordens de uma mulher, mas ela conseguiu impor-se e estava a cumprir, digamos assim, uma trajetória estável e fez a sua parte. Foi interrompida talvez mais por opção, né? Por opção política do seu próprio partido, portanto, há que aceitar. Vamos olhar para a independência. Em relação sim, exatamente, ao ato central. Eu acho que foi uma festa bonita. Nós podemos analisar sob 3 pontos de vista. Do ponto de vista do impacto, acho que cumpriu. Teve um impacto à altura, digamos assim, e a dimensão do simbolismo que os 50 anos da independência de Angola tem. E eu acho que, desse ponto de vista, não ficamos mal. Pelo contrário, ficamos até muito bem. Em termos organizativos, fora um ou outro pequeno pormenor, eu acho que a nota é positiva também, porque havia muitos céticos em relação àquele ato. Havia muito ceticismo, mas também havia gente muito confiante. E uma dessas pessoas, talvez a mais otimista, era o próprio presidente, que chegou a fazer apelos e convites a muitos chefes de Estado para que estivessem aqui e testemunhassem connosco. Mais de 40 delegações, portanto, estiveram presentes. Exatamente, as delegações vieram. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de analisar, que é o ponto de vista da representatividade. Aí sim não ficamos tão bem. Talvez por questões mais diplomáticas, de agenda dos chefes de Estado, nós tivemos aqui alguns chefes de Estado, sim. Não foram todos aqueles que nós pretendíamos ou que esperávamos ter aqui. Nós países amigos de Angola não puderam. COP30 do Brasil talvez também terá influenciado. Exatamente. Até porque o Brasil foi o país que reconheceu Angola. O primeiro, exatamente. A Itália, por exemplo, a um nível alto. Portanto, como se costuma dizer, fazem falta os que estão. E naquele dia os que estiveram são os que faziam falta, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Teodoro Nguema, quem mais dos chefes de Estado. Tivemos alguns chefes de Estado, sim, alguns presidentes, por exemplo, representante do Parlamento moçambicano, a presidente da Assembleia Nacional de Moçambique, ou seja, tivemos essa representatividade a esse nível, tivemos ex-chefes de Estado, tivemos representantes dos vários setores da vida política ou da vida pública angolana, desde os órgãos de soberania, os órgãos do Poder Judicial, empresários, homens de cultura. Tivemos jornalistas. Também. Portanto, tivemos uma cerimónia bonita e a comissão organizadora daquele evento tem uma nota positiva. Aqui para o nosso economista, que peso é que pode atribuir estas celebrações, portanto, o facto de ter sido reconhecido o empenho dos signatários dos Acordos de Alvor? Primeiro percebemos que 50 anos de independência é uma estrada, é um caminho. E Angola celebrando é um júbilo que realmente vai marcar e continuará a marcar aquilo que são as nossas estratégias em termos de governo. Depois, levo aqui 2 aspectos que para mim era interessante. São o número de convidados, estamos a falar em mais de 10 mil convidados que vieram para cá, que isso leva consigo custos, leva consigo alojamento, leva consigo organização e vou reiterar o que disse bem o meu colega de painel. A organização esteve top e está de parabéns pela forma como estruturaram e fizeram o evento. Eu olho muito mais na perspectiva do impacto econômico e social sobre os festejos dos 50 anos. Estamos numa fase mais difícil possível. Mas o Estado conseguiu conter e usou os recursos suficientes para a atividade. Isto, politicamente, tem um impacto interessante. O mundo viu, acompanharam, que nós convidamos, nós festejamos e foi uma atividade excepcional. Mas ficam depois conosco nossos passivos.
Nós temos agora contas a pagar. E sobre a atividade das festividades do dia 11, estamos falando de 50 anos, penalizou muita coisa no nosso mercado local. Estou a falar das empresas. É que tudo ficou virado para a atividade do dia 11. Então, há que depois devia ter algum equilíbrio em relação à atividade. É importante a atividade, sim, mas também não podíamos deixar parar algumas coisas. Era a pergunta, mas foi importante a realização do ato. Foi. São 50 anos, como disseste muito bem a princípio. Não, foi interessante. Só que tínhamos que racionalizar os recursos que temos, porque depois da atividade, Angola continua. Sim, a vida não para. Comanho, diz-me só, que legado é que tudo o que foi aí testemunhado deixa para as futuras gerações? Primeiro, da perenidade do Estado. São 50 anos, se as pessoas testemunharam os Estamos já mesmo a resumir o que foram os 50 anos de independência, exatamente. A festa de 50 anos. O legado é justamente essa ideia de que haverão mais 50 anos pela frente e outros mais 50 anos. Portanto, precisamos estar cá, vivos e a trabalhar por uma Angola cada vez melhor. E é uma frase que o presidente João Lourenço utilizou, aquela que eu destaco mais, ou dou maior ênfase, que é de que nós não devemos perder mais tempo com problemas ligados a querelas ou nossos credos políticos, convicções políticas ou ideológicas. Angola precisa de todos nós e devemos estar unidos. Ou pela união. Exatamente. Portanto, isso é muito importante. Portanto, o maior legado, digamos assim, desses 50 anos é justamente o apelo à união de todos os angolanos para fazermos os próximos 50 anos melhores do que os 50 anos que nós deixamos agora atrás. Marceveto. É interessante, antes que eu não me esqueça, e antes que a gente pula para outra temática, trazer aqui os protagonistas do Acordo de Évora. É interessante. Ali o presidente foi excepcional. Parabenizamos e foi expectante. O presidente, quando se pronunciou de que vão também ser homenageados todos os atores que participaram do Acordo de Évora, mostrou mais uma vez o conceito de unidade e provavelmente também reconciliação. E eu percebi no Dia das Honras que até o próprio partido político entenderam que valeu a pena a iniciativa do Sr. Excelência Presidente da República. Então, ficou unido, ficou aqui o conceito de reconciliação e ficou pasmado que, afinal, ninguém está à margem. Todos nós estamos por dentro e todos somos angolanos e vamos lutar por Angola. Por uma Angola cada vez melhor. Sim, já mesmo para terminar, agradeço a sua presença, Marceveto, também aqui para o Comanho da Rosa. Obrigado por terem estado connosco e voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade. Uma noite para vocês e continuação de bom domingo. Estamos a informar, é Domingo Notícias. O momento a seguir é para um breve intervalo. Voltamos dentro de mais alguns instantes. Até já. Estamos de volta com a informação. Dizer que os Palancas Negras realizaram hoje mais uma sessão de treinos visando o jogo amigável frente à seleção da Zâmbia, que acontece já na terça-feira aqui em Luanda. Viva! Saudações ao auditório da TV Girassol. Acabamos de acompanhar mais uma sessão de treinos da Seleção Nacional Palancas Negras, que preparam mais um duelo amigável que será frente à Seleção da Zâmbia. A Seleção Nacional não teve ninguém à disposição à imprensa, ninguém falou à imprensa e Patrício Bomela aproveitou mais um dia para aprimorar os aspectos técnicos e táticos aqui no Estádio Nacional, 11 de novembro, palco de mais um duelo da Seleção Nacional. Uma baixa, não teremos a presença do capitão Freddy que teve que ausentar-se da seleção por motivos familiares que fizeram com que o jogador partisse logo que terminou o jogo da seleção de Angola frente a 17, propriamente o horário do duelo que será já na terça-feira, Angola frente à Zâmbia. As imagens são de Miguel Suame, Anselmo Gaspar, com os apontamentos de mais uma sessão de treinos aqui dos Palancas Negras. Anselmo Gaspar, e a preparação dos Palancas Negras para o jogo que se avizinha. O Brasil triunfou em mais uma partida amigável e foi frente ao Senegal. Acompanhe. Mais um duelo amigável entre seleções. O Brasil venceu a seleção senegalesa por 2-0. Nos primeiros minutos, a seleção de Senegal tentava mais, só que pecava nas finalizações. A seleção canarinha resolveu a partida ainda na primeira parte. Aos 28 minutos, o avançado de 18 anos, Estevão,
abriu o placar enchendo o seu pé esquerdo. A seguir, foi a vez de Casimiro, no segmento de um lance de bola parada, belo cruzamento de Rodrigo que terminou nas redes. Estava feito o 2-0. O combinado de Ancelotti vibrou com mais um triunfo e os brasileiros voltam a entrar em ação na terça-feira em mais um jogo amigável, frente a uma seleção africana. Enfrentam a Tunísia às 20h30. Vamos agora analisar também aqui a parte sobre o desporto neste Domingo Notícias e como convidado temos o Aniceto Monquinto. Muito boa noite, bem-vindo. Vamos começar por ver, portanto, a situação, de como é que está a preparação para o jogo que acontece já na terça-feira, partida dos Palancas Negras. Boa noite, companheiro. Boa noite a si, telespectador. Bem, eu penso que depois daquele jogo diante da Argentina, penso que a motivação a esta altura por parte dos atletas é alta e, mais uma vez, vamos jogar em nosso próprio habitat. É preciso lembrarmos que os duplos jogos fazem referência à data FIFA e temos aproveitado de que maneira, não é? Aproveitamos na sexta-feira com a toda a poderosa seleção da Argentina e nesta terça-feira vamos jogar com a Zâmbia, uma Zâmbia que, na verdade, também já logrou ser campeã africana de futebol, mas hoje com alguns furos abaixo, mas penso que é uma seleção que vai nos permitir fazer um trabalho muito próximo daquilo que são os adversários que nós vamos encontrar no CAN, que no caso o próprio Egito, a África do Sul e o outro adversário, o Zimbábue, que teoricamente é o adversário mais fácil, mais acessível do nosso grupo. Tivemos o encontro com, portanto, um amistoso frente à Argentina, não é? E agora este com a Zâmbia. Acha que é uma preparação importante para os Palancas Negras na corrida já ao CAN? Não terá muito tempo para poder preparar a seleção, porque até naquele período os clubes no velho continente ainda estarão em prova, o que vai dificultar também a indicação de alguns jogadores que seguramente com compromissos altos nos seus clubes poderão declinar a participação deste CAN. Por isso penso que Patrício Bomel ensaiou isso mesmo no jogo contra a Argentina, deu oportunidade inclusive àqueles jogadores que eram menos utilizados. Penso que ele vai continuar a fazer algumas experimentações, algumas experiências de jogadores com menos tempos de jogo, de formas que quando chegar aquele período, quando forem chamados, de qualquer um deles que apareça, pelo menos já poderá se encaixar daquilo que é a ideia de jogo de Patrício Bomel. Penso que o selecionador nacional tem aproveitado bem, está a aproveitar bem esta data FIFA e aqui os parabéns à Federação Nacional de Futebol por ter conseguido esses dois bons jogos que de certa forma serão mesmo para poder alimar todas estas necessárias à nossa seleção, olhando já para aquilo que é o CAN. Portanto, Fred confirma essa ausência e vai ser uma baixa também para o nosso combinado nacional, a seleção nacional. Isto será que vai afetar a equipa dos Palancas Negras? Olha, claramente, penso que Fred é o capitão, tem sido o nosso capitão e tem feito isto bem nos últimos anos. Tem sido um verdadeiro líder em campo. Penso que a equipa poderá ressentir a sua ausência, mas também tem que se respeitar a razão pela qual teve que deixar a concentração para poder atender uma situação familiar e é muito normal. Agora, eu penso que Patrício Bomel tem um leque de opções muito vasto, sobretudo a nível do meio campo. Alguma sugestão? Há vários nomes nesta altura e penso que está ali a estratégia de Patrício Bomel já ter insistido no jogo contra a Argentina, insistiu muito na permanência em campo do jovem Maestro, que na ausência de Fred será seguramente o nosso playmaker, vai ser ele a assumir aquela posição de fazer as ligações entre o meio campo e o ataque, com esta ausência, claramente que Benny Mukende entra nas opções, ou então o próprio jovem Domingos Andrade, para poder fazer então o tal papel de 8 e 6. Portanto, Patrício Bomel vai agora já no seu quarto teste, né? E sem uma única vitória. Estará a ser pressionado nesta altura? Bem, não diria chamar aqui essa questão de pressão. Penso que Patrício Bomel entra para a Seleção Nacional numa altura em que o combinado nacional já não tinha nada a ganhar, fez 2 jogos apenas de cumprimento de calendário
calendário para o apuramento mundial. E neste cumprimento de calendário serviram também, são 2 jogos que serviram para poder começar já a testar ou fazer passar aquilo que é a sua ideia de jogo. Teve esse jogo agora com a Argentina, que era dificílimo ganhar, mas fez um bom jogo. E os ensaios que ele tem feito estão a surtir algum efeito. Agora, vamos ver com a seleção da Zâmbia, num jogo muito equilibrado, num jogo mais equilibrado, um adversário, penso que ao nosso nível, tentar fazer a sua primeira vitória. É verdade que são jogos de preparação, mas as vitórias também acabam sempre por estimular sempre qualquer grupo. Nistato, muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso espaço para análise sobre o desporto. Desejo continuação de boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Continue ligado ao Domingo Notícias. Voltamos depois de mais este curto intervalo. Não saia daí. Até já. Que visou incentivar a prática de exercícios físicos. O evento contou com vários participantes, incluindo funcionários públicos. A organização denominou a atividade de Dia Fitness a prática de exercícios físicos realizado numa das instalações do Mercado Quebra, no município ferroviário do Lobito. Os participantes falaram da importância da atividade física por ser fundamental para a saúde. Está a ser muito produtiva, apesar do calor, eu estou mesmo a me divertir muito. E vim agradecer primeiramente a Bebês Quebra, segundamente aos organizadores por terem organizado uma atividade muito linda e muito produtiva. Faz bem à saúde, faz bem à mente, é importante também para o nosso corpo, para a nossa alma, então é muito importante a atividade física. Só para dizer que a Mais Fit foi o que me motivou e também porque faço parte da empresa, então é uma forma de dar boas-vindas ou parabenizar os Quebra pelo 2º aniversário. A realização do Dia Fitness, que faz parte do programa de diversas atividades da empresa, visa incentivar as pessoas a retoma dos exercícios físicos. Estamos a fazer esta aqui em Benguela, que é com foco em um dia fitness, com vários PTs, vários tipos de aulas, para ajudar as pessoas a ganharem o ritmo e a começarem a ingressar na vida física, porque hoje em dia nós temos desculpas para tudo e queremos dar aqui um impulso às pessoas para retomarem os exercícios. E a segunda atividade que vamos dar vai ser em Luanda, que vamos fazer uma corrida. Estamos a pensar ali numa maratona ali na zona da ilha para ajudar também as pessoas a manterem-se móveis, digamos assim. O Dia Fitness enquadra-se nas festividades dos 2 anos da rede de mercados Quebra do Grupo Carrinho, tal como fez saber a gestora dos mercados da empresa. Nós escolhemos a temática da saúde porque realmente nós acreditamos que não é só importante nós cuidarmos da população através de trazermos um supermercado onde nós temos produtos com boa qualidade, produtos de origem nacional, mas também incentivarmos a população a cuidar da sua própria saúde e termos aqui um momento de interação onde as pessoas se podem divertir, onde unimos a comunidade, onde trazemos boa energia e também trazemos parceiros locais para mostrarem aquilo que é feito no Lobito, as empresas que existem a trabalhar no ramo da saúde, para que as pessoas realmente possam também cuidar mais de si. Dia Fitness reúne vários cidadãos no incentivo à prática dos exercícios físicos, motivada pela rede de mercados Quebra do Grupo Carrinho, no município do Lobito. O Papa Leão XIV voltou a pedir neste domingo aos líderes mundiais e católicos que acolham as pessoas marginalizadas, considerando que não pode haver paz sem justiça. A mensagem marcou a celebração do dia do Jubileu dos Pobres. O Papa Leão XIV pediu neste domingo, o dia do Jubileu dos Pobres, aos líderes mundiais e católicos que acolham as pessoas marginalizadas, considerando que não pode haver paz sem justiça. O Papa americano, que faz da justiça social um tema central do seu pontificado, disse durante uma missa na Basílica de São Pedro que a Igreja ainda está marcada por antigas e novas formas de pobreza, mas espera que esta seja uma mãe dos pobres, um lugar de acolhimento e de justiça. Este domingo marcou o Jubileu dos Pobres, um dos muitos eventos desse tipo realizados durante o Ano Santo.
que atrai peregrinos de todo o mundo. A data coincidiu com o Dia Mundial dos Pobres, uma celebração anual instituída pelo Papa Francisco em 2017. Pelo menos 32 meninas foram violadas numa semana pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido na cidade sudanesa de Al-Fashir, informou a rede de médicos do Sudão. Algumas destas violações ocorreram dentro da própria cidade de Al-Fashir, após ter sido tomada pelas RSF, enquanto outras foram cometidas quando as menores tentaram fugir para Taiwila, uma localidade a cerca de 70 quilómetros a oeste da cidade, para a qual escaparam dezenas de milhares de civis nas últimas semanas. A Turquia, que quer receber a COP31, defendeu que está pronta para liderar sozinha esta Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas. Caso não haja um consenso sobre o modelo de copresidência, a Turquia continua a defender o modelo de copresidência como uma forma de fortalecer o multilateralismo, mas está preparada para acolher a conferência caso não se chegue a um consenso. A Austrália e a Turquia estão num impasse sobre a organização da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. O país anfitrião deve ser escolhido por consenso. Caso não chegue a acordo, a cimeira vai ser realizada em Bonn, na Alemanha, onde está sediado o Secretariado Climático da Organização das Nações Unidas. Domingo Notícias, 16 de novembro de 2025. Hoje ficamos por aqui, com a promessa de voltarmos no próximo domingo. Votos de continuação de boa noite. Estamos juntos. Bom fim de semana. Boa noite.